Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma aula nossa. Nós vamos ter a última aula com o tema de genética. A partir da semana que vem nós vamos entrar em outra unidade. Então essa é a nossa última aula, nós vamos falar sobre os cromossomos sexuais e sobre alterações genéticas. Meu nome é Raíssa, como vocês já sabem, e sou professora de vocês aqui do 9º ano de Ciências. Então, nós vamos começar a nossa aula corrigindo aquela última atividade que eu passei. Como eu previ, não foram todos que fizeram, e eu acredito que porque não assistiram a aula, porque essa atividade eu deixei no meio da aula. Aos que fizeram, meus parabéns, recebi várias respostas muito boas, né? E algumas, assim, o raciocínio bom, mas que faltou um detalhe. Então, por isso que eu vou corrigir aqui, para que vocês possam entender como que era para ser feito, tá? Qual o detalhe que faltou. Então, vamos lá. Eu passei um heredograma, certo? Lembrando, né, da interpretação do heredograma, onde tem quadrado é um homem e onde tem um círculo é uma mulher. Os que estão coloridos significa que tem a característica que a gente está estudando, que no caso, nós estamos vendo a presença de sardas, certo? E aí eu pedi para que vocês vissem se este casal aqui, que maravilha, meu círculo, se eles são, qual a probabilidade dos filhos nascerem também com sarda, certo? Então, como que eu ensinei para vocês, a primeira coisa que a gente faz é colocar, descobrir quem é a característica recessiva e todos eles vão ter que ter um azinho, porque é recessivo, não tem como ter um azão, nenhuma característica que foi expressada e ela é recessiva, né? Senão o azão domina. Como aqui a gente já tem na questão falando que sardas é uma característica dominante. Então, quem não tem sardas, que no caso são os brancos, né? A gente já sabe que é azinho, azinho. Então, aqui é azinho, azinho, aqui é azinho e azinho, aqui também é azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Nós vamos fazer só o do lado de cá. Por que não faz o do lado de cá, professora? Porque a gente está querendo ver esse casal, né? O casal daqui. O de lá não vai interferir, não. Então, agora que a gente já sabe que é azinho, azinho, o que a gente faz? Todos que têm a característica dominante, né? Que é quem tem sarda, que vai ser o colorido, então, tem que ter pelo menos um azão para que possa ter expressado essa característica. Então, a gente já vem e coloca um azão em cada um, aqui também. E agora, para a gente saber se é azinho ou azão, vamos olhando. Este casal aqui, ele teve filho que foi recessivo? Tem. Então, aqui tem que ter um azinho, porque se for azão, azão domina tudo, não teria nenhum filho de característica recessiva. Este casal aqui, este daqui, ó, é filho destes. Ele recebeu um azão do pai. E da mãe, só tem o que para doar? Azinho, então ele tem que ter um azinho aqui também, né, essa filha. E o marido dela? Bom, eles tiveram filho com característica excessiva? Tiveram, ó, 1, 2, 3. Então, também tem que ser um azinho, né? Porque se for um azão, azão, domina todos de cá, não vai ter jeito, não ia ter nenhum filho recessivo. Agora, chegamos aqui no nosso casal que a gente está querendo saber. Chegou no detalhe que algumas pessoas perceberam e outras não. Nós não conhecemos quem são os pais deste indivíduo, dessa mulher. Nós só sabemos que ela tem um alelo dominante porque ela tem sardas, e sardas é uma característica dominante. Mas é impossível nós sabermos qual é a outra letrinha. Nós só conseguimos saber desses aqui porque a gente sabe quem são os pais. Mas deste aqui a gente não sabe, tem duas possibilidades. Pode ser que ela seja um azão, azinho, ou pode ser que ela seja um azão, azão. A gente não sabe. Então, a resposta dessa questão seria duas. Nós temos duas alternativas. Poderia, se a mãe for azão, azinho, qual seria a porcentagem? Vamos lá. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Aqui tem sarda, aqui não tem. Aqui tem sarda, aqui não tem. Então, nessa primeira possibilidade, seriam 50% de chance dos filhos ter sardas. Mas, a resposta não termina aí. Nós poderíamos também ter a situação nós já sabemos que o pai é azinho, azinho, mas a mãe poderia ser também azão, azão. E aí, azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho.
Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azão, azão e azinho. Gente, desculpa ficar todo bagunçado, mas é porque é difícil que mexer com o mouse. Aqui tem sarda, aqui tem sarda, aqui tem sarda, aqui tem sarda. Qual seria a resposta aqui? 100% de chance. Então, a resposta da nossa questão são duas respostas. Se a mãe for azão, azinho, 50% de chance. Se a mãe for azão, azão, 100% de chance. Beleza? Se alguém ainda tiver dúvida, comenta lá no tópico que eu ajudo, tá bom? Então, agora vamos seguir com a nossa aula. Deixa eu só colocar aqui um apontadorzinho. Isso. Então, vejam só. Nós vamos falar hoje sobre os cromossomos sexuais. Recapitulando um pouquinho, vocês viram que nós temos... quantos cromossomos ao todo? 46. Lembra que eu falei? 46 cromossomos. E esses cromossomos, eles estão em pares. Então, nós temos ao todo 23 pares de cromossomos, totalizando 46 ao todo, né? São os cromossomos homólogos, né? Que nós vimos na outra aula, porque eles ficam juntos. Beleza. Vocês estão vendo aqui que eu separei 22 pares e deixei um aqui separadinho? Então, esses 22 pares de cá, nós chamamos de cromossomos autossômicos. Eles são os cromossomos que vão dar nossas características gerais, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, tudo aquilo que a gente já viu nas outras aulas. Mas e esse outro que ficou separadinho aqui, que seria o par 23? Então, vocês veem que tem uma letrinha aqui, ó, XY. Esses são chamados cromossomos sexuais. Estes cromossomos que vão definir se você é menino ou se você é menina, se você é homem ou se você é mulher, biologicamente falando, né? Então, se você é XY, meus alunos aí, homens que estão assistindo, vocês são XY. XY significa que é um menino, que é um homem. Quem tem esse par de cromossomo, né? O último par XY se trata de um menino. E quem tem o cromossomo, esse par XX, dois cromossomos X, aqui no lugar do Y seria um outro X, se trata de uma menina. Minhas alunas aí que estão assistindo, vocês são XX. Então, este parzinho é o que a gente chama de cromossomo sexual. Vamos para esse lado aqui para vocês verem. Aqui, ó, XY, o que se trata? De um homem, né? Esse sinalzinho significa homem. Para quem não consegue lembrar desses sinaizinhos, eu sempre lembro assim, geralmente homem é mais alto que mulher. Isso não é regra, mas geralmente é, né? Homem tende a ser um pouco mais alto. Então, vocês lembram que quem está apontado para cima é homem e quem está apontado para baixo é mulher, tá? Lembrem dessa questão só para fazer uma analogia. Então, aqui XY é um homem e aqui XX uma mulher. Como a gente viu nas outras aulas, quando vai se formar, vão se formar as células reprodutivas, espermatozoide no homem e o óvulo na mulher, estes cromossomos homólogos, eles se separam. Lembra que todos os cromossomos eles se separam porque as células reprodutivas têm que ter a metade dos cromossomos, né? Tem que ter 23. Senão, quando elas se juntarem, se elas tivessem 46, ia dar um número muito grande de cromossomos, que não pode, né? O ser humano tem que ter 46 em todas as células. Então, quando vai formar as células reprodutivas, separam. Isso quer dizer que os homens, quando vão formar as células reprodutivas, divide aqui e ele tem chance de criar uma célula, né, um espermatozoide X e um espermatozoide Y, tá? São os dois tipos de espermatozoides, de células reprodutivas que os homens podem criar. Já as meninas, elas também separam, mas elas só têm a letrinha X. Então, todos os óvulos que as mulheres produzem, né, os gametas femininos, são gametas X. É a única probabilidade que ela tem é de produzir X, porque ela só tem o X. Aí, o que acontece? Quando vai haver uma fecundação, né, vai se criar uma vida, né, humana, a gente sabe que tem um encontro de um espermatozoide com um óvulo. A mulher, ela só doa o óvulo X. Se o homem doar o espermatozoide X também, vai ficar XX e vai ser uma menina. Se o homem doar o espermatozoide Y, a mulher sempre doa o X, vai ficar XY e será um menino. Deu para entender isso? Então, XX meninas, XY meninos, tá? Lembrando que homem tem como fazer dois gametas, espermatozoide tanto X quanto Y, e as mulheres, todos os óvulos que ela produz é X. E aí, o interessante disso, né, além de determinar se vai ser menino ou se vai ser menina,
são algumas características que estão ligadas a estes cromossomos sexuais. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que os 22 pares, né, são os cromossomos autossômicos, eles que definem as características que a gente tem, altura, cor de cabelo, etc. Mas algumas características, elas também estão ligadas àqueles dois cromossomos lá do final, que são os sexuais. Um exemplo dessa característica é o daltonismo. Não sei se vocês já escutaram falar sobre daltonismo, provavelmente sim, mas é uma condição em que as pessoas não enxergam, quem tem o daltonismo não enxerga as cores como uma pessoa que não tem. Normalmente, a pessoa que tem a visão normal, né, ela enxerga todo esse espectro de cores aqui. A pessoa que ela é daltônica, ela pode não enxergar uma dessas cores ou algumas dessas cores. Um exemplo aqui, essa pessoa que não enxerga os tons de vermelho. Então, quando ela vê alguma coisa que seria vermelho para uma pessoa que não tem daltonismo, ela vai enxergar num tom de verde, num tom de azul, num tom de amarelo. Então, isso que é o daltonismo. Esse daltonismo, ele é causado por um alelo recessivo, tá? E ele está ligado ao cromossomo X. Esse alelo fica lá no cromossomo X, que é um cromossomo sexual, que tem em quem? Tanto em homem quanto em mulher, né? Mulher tem 2, que ela é XX, e o homem tem 1, porque ele é XY. Então, a pessoa que ela recebe este alelo, né? E ela recebe um alelo dominante, então ela não vai ter daltonismo. Mas uma pessoa que só recebe um alelo recessivo nesse cromossomo X, ela vai ter daltonismo, ela vai enxergar, né, ter essa diferença no modo de enxergar. Então, aqui, ó, só para a gente lembrar, se ela receber um dominante e um recessivo, ela não vai ter, porque o dominante vai dominar e o dominante é que não tem daltonismo. Se ela receber 2 dominantes, aí que ela não vai ter mesmo, né? Então, ausência de daltonismo. Mas se ela receber só recessivo, ela tem a presença de daltonismo. Vamos ver um exemplo aqui ao lado. Então, ó, aqui, XX, né? Se trata de quem? Deixa eu pegar o ponteiro que estava melhor. XX, se trata de quem? Homem ou mulher? Mulher, né, gente? XX é mulher. Esse X carrega um Dzão e esse X um Dzão. Dzão é o quê? Que não tem daltonismo. Então, nós sabemos que essa mulher ela é normal, ela não tem daltonismo. A visão dela está normal. Beleza? Vamos para esse indivíduo aqui, ó, XY. XY é o quê? Homem, né? Não precisa nem ler aqui que a gente já sabe que XY é homem. O X aqui carrega o quê? Um Dzão, não daltonismo. Mas e o Y, professora? Não tem nada. Y não carrega esse alelo de daltonismo. Lembra que eu falei que ele está ligado ao cromossomo X, tá? Então, o Y não tem nada, a gente não olha para ele não vai interferir em nada, ele é 0. Então, a gente só olha para o que está aqui. É dominante, então, não daltonismo. Isso aqui é um homem normal, com a visão normal, certo? Vamos aqui para baixo, aqui está estranho, mas é um Dzinho. XX, homem ou mulher? Mulher, muito bem para quem respondeu. Ela carrega um Dzinho e outro Dzinho. São alelos do quê? Recessivos, não é? Os dois? Então, alelo recessivo é daltonismo, essa pessoa tem daltonismo, certo? Uma mulher daltônica. Peraí, gente, que eu estou dispersando aqui. Pronto. Este outro aqui, XX é o quê? Uma mulher também. Esse X carrega um Dzão, não daltonismo. E esse X carrega um Dzinho, que é de daltonismo. E ela vai ter daltonismo ou não? O Dzão domina o Dzinho. O Dzão é de não daltonismo. Então, essa mulher não tem daltonismo. Ela não é daltônica, mas ela carrega um alelo. Ela não tem, mas ela carrega lá na genética dela um alelozinho. Por isso que a gente chama ela de portadora. Este homem aqui é um homem, né? XY, a gente sabe que é um homem. O Y a gente não olha, porque ele não interfere. E o X é o que? É um Dzinho. Dzinho é o que? Daltonismo. Então, esse é um homem daltônico. Aqui tem uma tabelinha só para a gente ver melhor, ó. O genótipo dessa aqui, X com Dzão, né? Dominante, e um Y. A gente só olha o X, é dominante, então XY é um homem que não tem daltonismo. Olha nesse caso aqui, ó. XX é uma mulher. Um Dzão e um Dzinho. O Dzão domina, então ela também não tem daltonismo, embora ela porte um alelo, mas ela não tem. Olha esse caso aqui, ó. XY é um homem. A gente só olha o X, ele é um Dzinho recessivo, então é um homem que tem daltonismo, né? Essa tabelinha a gente consegue ver aquilo que nós falamos no outro slide. E aqui a gente consegue ver no uredograma, ó. Quadrado um homem e círculo uma mulher. XY e XX, certinho. Este homem é daltônico?
Não, né? Ó, o X dele é dominante. E essa mulher é daltônica? Também não. Olha aqui, ela tem uma característica recessiva, mas ela também tem uma dominante que domina, então ela não é daltônica. Nós só temos um filho aqui, ó, que é daltônico, né? A gente vê que tá coloridinho. A característica que a gente está estudando é daltonismo, então quem tiver colorido é porque tem. E ó, os alelos dele. Recebeu um alelo da mãe, que é um X com uma característica recessiva, e um Y do pai. Como o Y não interfere, ó, só ficou um Dzinho. Então, essa pessoa é daltônica, né? É um filho daltônico. Os outros aqui, todos receberam só característica, esses dois aqui só dominantes, né? E este daqui recebeu um alelo recessivo, mas o outro dominou, então não tiveram daltonismo. Vamos resolver aqui uma atividade para que a gente possa entender isso que eu acabei de explicar, né? Então, a questão é, qual a probabilidade de uma mulher com visão normal e não portadora do alelo para daltonismo, ao se casar com um homem daltônico, ter um filho com o mesmo genótipo do pai para daltonismo? Então, a gente quer saber a porcentagem do filho ter o mesmo genótipo do pai, né? Os mesmos alelos. Então, vamos lá. Uma mulher com visão normal e não portadora do alelo para daltonismo. Se é uma mulher, a gente já sabe que ela é XX. Se ela não tem nenhum alelo para daltonismo, né? A visão dela é normal, nós sabemos que só tem Dzão. Beleza. E agora o pai. O pai a gente já sabe que tem que ser XY e fala que ele é daltônico. Então, o Y não interfere, o X tem que ser o quê? Dzinho, né? Porque ele é daltônico. Beleza. Vamos ver agora aqui os filhos. Então, X com X, 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 né? É um X com Dzão e o X daqui com Dzinho. Pronto. Este daqui agora com o Y. Então, é um X com Dzão e um Y. Pronto. Este segundo X com esse primeiro X. X, Dzão com X, Dzinho. E por último, o X Dzão com Y. Vai ser X, meu Deus, Dzão e Y. Vamos lá. O pai é XY com o X com Dzinho. Tem algum, ó? X Dzão com X Dzinho, né? Que é uma mulher que não tem daltonismo. Aqui um homem que não tem daltonismo. Aqui uma mulher que não tem daltonismo, Dzão domina. E aqui um homem que não tem. Aqui é um Dzão também, não tá dando pra ver, mas é um Dzão. Não tem daltonismo. Ou seja, nenhum dos filhos vai ser igual ao pai que carrega um alelo para daltonismo e é daltônico. Então, a resposta aqui seria o quê? 0%. Espero que vocês tenham conseguido entender. Tem uma outra atividade, mas essa aqui eu vou deixar para vocês lá no tópico. Não precisa de dar pause no vídeo, não. Eu vou deixar lá no tópico a questão e vocês vão resolver para mim. Ela é bem parecida com a de cá, viu? Eu vou deixar tudo lá porque tem uma outra atividade junto com essa. Bom, então agora que nós já vimos lá sobre os cromossomos sexuais, né, e algumas características relacionadas, não é só o daltonismo, viu, gente? Tem outras características também. Agora nós vamos falar sobre as alterações genéticas. Eu falei um pouquinho disso lá nas primeiras aulas, mas falei que ia falar mais na frente. Então, chegou a hora da gente falar sobre isso. O que é isso? Quando está tendo a divisão celular, né, quando novas células estão sendo criadas, inclusive os espermatozoides, os óvulos, outras células também, quando o bebezinho está desenvolvendo dentro da barriga da mãe, né, em que várias células estão sendo divididas ali, criadas o tempo inteiro até formar o bebê todo, né, depois ali de 9 meses, durante essa divisão celular pode acontecer alterações genéticas. Pode ser que ali dentro, né, daquela genética, alguma coisa mude, né? Nós chamamos de mutações. E essas mutações, elas podem acontecer tanto nos genes, lembra que eram os genes? Eram os pedacinhos que formam um cromossomo. Pode ser que um desses pedacinhos, por alguma razão desconhecida, né? Outras até conhecidas, mas assim, pode ser de uma forma aleatória, esse gene, ele se transforme, ele sofre uma mutação, ele mude. Ou pode ser no cromossomo inteiro, tá? Esse cromossomo inteiro, aqueles 46 que tem nas células, pode acontecer uma mudança com ele. E aí, qual o problema disso? Nós temos, por exemplo, aqui as mutações gênicas, né, que acontecem em um pedacinho do cromossomo, e a maioria, assim, muitas delas não são prejudiciais. Acontece, mas são características novas que surgem, nada que vai fazer mal para uma pessoa, ao contrário. Isso é bom, que são características novas que aparecem, isso ajuda na evolução e tudo mais. Porém, algumas dessas mutações podem levar a algumas doenças, como é o caso
da anemia falciforme. Não sei se vocês já escutaram falar, mas é uma doença em que os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, elas têm que ter, uma pessoa saudável, esse formatozinho aqui de disco. Mas a pessoa que tem essa mutação gênica, ela nasce com a hemácia no formato assim, parece uma foice quando a gente vê no microscópio. Por isso que ela chama anemia falciforme, vem desse formato dela. Qual o problema disso? Essa hemácia, né, esse glóbulo vermelho, ele carrega oxigênio para as nossas células. Então, se ele tem esse formatozinho, ele não é tão eficiente para carregar. Então, você já consegue imaginar, né, se está falando de levar oxigênio, que a pessoa que tem anemia falciforme, ela vai ter sérias complicações. Então, o que acontece? Por que a pessoa tem anemia falciforme? Alguma mutação tem aqui num genezinho do cromossomo, né, do DNA, lembrando que o cromossomo é o DNA enroladinho, e por causa disso, a proteína que tinha que ser produzida, ela, em vez de ser produzida uma proteína, produz outra. E aí, essa proteína não forma direitinho essas hemácias, tá? Ah, professora, eu preciso decorar esses nomes aqui? Por enquanto, não, viu, gente? Isso aí é lá pra frente, em outra série, lá no ensino médio. Só o que vocês têm que entender aqui é que mutações gênicas mudam um genes e uma partezinha de um cromossomo. E nós temos também as mutações cromossômicas, que já é uma mutação que ocorre não em um gene, mas ocorre no cromossomo inteiro. Meu telefone está despertando de novo. Só para me atrapalhar, ela já está com 21 minutos, mas vamos lá. A mutação cromossômica, tá terminando, viu, gente? A mutação cromossômica, ela é quando tem uma alteração no cromossomo inteiro. Como? Por algum motivo, né, alguma mutação também que ocorre na divisão celular, um daqueles pares que eu falei para vocês, nós temos 23 pares de cromossomos, ele tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. É o caso, por exemplo, da síndrome de Down. As pessoas que nascem com síndrome de Down, elas têm uma trissomia no cromossomo 21. O que é uma trissomia? Em vez de ter 2 cromossomos, né, que são os cromossomos homólogos, a pessoa tem 3 cromossomos, ela tem uma trinca, por isso que chama trissomia. E isso leva a pessoa a nascer com todas as características que as pessoas que têm síndrome de Down nascem. Então, ao invés dessa pessoa ela ter 46 cromossomos ao todo, ela tem 47, um a mais. E nós temos várias outras síndromes, né? Cromossomo a menos, cromossomo a mais, nenhum desses pares aqui. A síndrome de Down é no cromossomo 21, quando em vez de ter 2, tem 3, é uma trissomia. E para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre clonagem e transgênicos, porque tem a ver com a genética. Com tudo isso que nós vimos nas aulas, né, a genética ela evoluiu tanto que as pessoas agora conseguem manipular, né, os geneticistas, eles conseguem manipular esse material genético. Qual que é a vantagem disso? Nós já chegamos ao ponto de clonagem, né? E essa clonagem ela pode tanto ser reprodutiva como terapêutica. A clonagem reprodutiva é quando você reproduz um ser vivo. Isso acontece com animais de corte, gado, cavalo, uma espécie que ela é muito rara e eles, né, os produtores, eles querem ter aquela espécie idêntica àquela espécie, então eles fazem, né, o clone dessa espécie para que ela possa ser preservada. Claro que isso não é uma coisa simples de fazer, é uma coisa que ainda está muito em estudo. E pode ser feita também a clonagem terapêutica, que é para o uso humano, você não clona uma pessoa, mas órgãos, tecidos, para transplante de órgãos, para essas coisas, né? Uma pessoa que está precisando de alguma coisa para uma cirurgia, então clona só aquele órgão que é necessário, aquele tecido necessário, e isso aí pode salvar muitas vidas. No entanto, tem também algumas questões éticas aí, e nós vamos deixar para discutir isso em outro momento, tá? Essas clonagens para fim terapêutico, elas precisam de células de embrião, e aí entra a questão do aborto. Quem quiser ler um pouquinho sobre isso é interessante. Mas como que funciona uma clonagem? Tira uma célula do animal que vai ser clonado, junta com a célula de um outro, mas sem o núcleo. Por quê? Tira o núcleo de uma célula aqui, não tem o material genético desse bicho. Vai juntar as duas células e vai ter o material genético só deste bicho daqui, né? Então, coloca lá dentro de uma barriga de aluguel, né? De um bicho que vai ficar só para gestar, né? Para ficar com ele na barriga, o tempo necessário. Quando nascer o filhote, ele vai ser idêntico a este daqui. Por que não vai ter nada deste? Porque a gente tirou o núcleo, né? Foi tirado o material genético. Então, é mais ou menos assim que acontece a clonagem.
E um outro assunto, estou indo correndo aqui porque a aula já está ficando muito longa, é a transgenia. Vocês já devem ter escutado falar sobre alimentos transgênicos que levam este símbolo daqui. O que é isso? Eles conseguem fazer, né, os geneticistas, eles tiram uma proteína, alguma coisa que eles, uma característica que eles querem de um indivíduo e colocam em outro. Isso acontece muito com milho, com soja, e eles fazem isso porque às vezes tem uma característica nesse indivíduo que ia ajudar esse milho a ser mais forte, a resistir a pragas. Então eles tiram em laboratório, colocam aqui e aí esse milho é cultivado com essa modificação, né? Com essa transgenia. Isso é muito utilizado hoje, vocês podem ver que a maioria dos produtos que a gente compra, biscoito recheado, aqueles salgadinhos, chips, vocês podem reparar nas embalagens que eles levam esse sinalzinho, ração de bicho, de cachorro, de gato, tudo é feito com milho, produtos que foram modificados, né, que tem transgenia. Ainda há uns embates se faz bem, se não faz bem, até então que se sabe que não. Mas é uma coisa ainda nova que algumas pessoas têm um certo preconceito de consumir com medo de dar algum problema, né? Não é uma coisa ainda muito bem definida, não. Então é isso, a aula ficou um pouquinho longa hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente termina com a fotinha aí de uma lindona, né? Que apresenta a trissomia aí do cromossomo 21. E, portanto, a síndrome de Down. Lembrando que a síndrome de Down não é uma doença, tá, gente? Nós não podemos tratar como uma doença. Ela é uma modificação, uma mutação cromossômica que faz a pessoa ter uma diferença da maioria. Mas ser diferente da maioria não quer dizer que você é errado ou que você é doente. Significa que você é diferente. E no final de contas, todo mundo é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Que bom, né? Eu já até disse isso em outra aula aqui. E é muito bom sermos diferentes. E então... é isso aí, a gente termina com essa mensagem aí de a gente amar, né, as pessoas que são diferentes de nós. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Resolvam as atividades, semana que vem vai ter um simuladinho com toda a matéria que nós vimos até aqui agora. Vou explicar para vocês depois como que vai ser. E na semana que vem também começamos com uma unidade diferente, que vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre evolução, viu? Beijo, até a próxima.